Quem cuida de quem cuida. Anita demorava para falar. Tinha o hábito de se sentar afastada, um pouco arredia, como quem ainda não tinha certeza se podia ocupar espaço. Enquanto as outras mulheres contavam histórias aos tropeços, riam alto ou deixavam as lembranças escaparem sem filtro, ela parecia medir cada palavra antes de soltá-la no mundo. Falava baixo, com cuidado demais. Às vezes começava uma frase e desistia no meio, como se tivesse medo de colocar algumas ideias para fora. No olhar, porém, existia um sofrimento que falava mais do que qualquer palavra que ela esboçasse. Era uma tristeza funda, dessas que não cabem mais dentro do peito e escapam pelos olhos. A saudade a devorava por dentro. A alegria parecia ter se escondido em algum lugar muito distante dos seus pensamentos. Meu padrasto dizia que se eu saísse de casa, a onça me comia. Contou um dia, quase sorrindo da lembrança. Mas não era sorriso. Era um leve movimento de sua boca, mais como um trejeito de quem quer sorrir, mas já não lembra como se faz isso. Anita se mudou para Brasília com sua mãe e seu padrasto, quando a futura cidade era somente poeira, promessa e concreto levantando do chão. Sua família trabalhava para uma grande companhia na construção da cidade. Eram muito pobres, faziam parte daquele grupo de pessoas que ajudaram a erguer a capital sem nunca aparecer nas fotografias da inauguração. Moravam numa casa de taipa concedida pela empresa. Ela se lembrava da mãe cozinhando para os peões. Panelas enormes, fumaça, cheiro de gordura e alho queimando. Homens cansados, chegando cobertos de barro vermelho. Enquanto a mãe mexia os tachos, Anita ficava por perto. Depois cresceu e o serviço passou para suas mãos. Se algum dia foi menina, não se lembrava mais. Não pôde ser criança feliz. Não estudou. Desde cedo teve que trabalhar porque a dificuldade era grande demais. Mas havia um sonho escondido dentro dela. Ela queria muito aprender as letras. Ela via os livros de longe e imaginava o que existia ali dentro. Achava bonito o jeito que outras crianças seguravam o livro e balbuciavam palavras guardadas lá dentro. Queria aprender a escrever o próprio nome. Anita. Parecia pouco para os outros, mas para ela era quase um milagre. Lembrava-se também da pedra. Disse que existia uma pedra no meio do mato em que estava escrito Brasília. As pessoas passavam de carro e liam alto. Pedra fundamental. Ela falava devagar, orgulhosa de lembrar. Anita, de algum modo, se orgulhava daquela lembrança. Era como se ela tivesse ajudado a colocar a pedra lá. Na verdade, havia mesmo sido ela, sua família e tantos outros trabalhadores esquecidos na história de quem havia fincado aquela pedra. Sua mãe morreu cedo. O padrasto morreu pouco depois. Anita aprendeu rapidamente aquilo que muitas mulheres de sua geração ouviram a vida inteira. Mulher precisa de homem. Casou acreditando que a vida finalmente mudaria. Iria ter sua própria casa, seus filhos. Eles aprenderiam a ler e a escrever. Mas não mudou. Ou talvez tenha mudado para pior. Demorou muito tempo até conseguir contar. Quando contou, foi sem olhar para ninguém. O pai da minha filha gostava de homem. Eu vi ele com outro homem. Fez silêncio. Ele era um homem mau. Depois completou rapidamente, quase se defendendo, olhando para as próprias mãos. Era mau porque me batia, me maltratava, dizia que ia me jogar na rua. A violência nela parecia morar misturada com culpa, como se ainda precisasse justificar o sofrimento. Como se tivesse obrigação de explicar que odiava o homem pela brutalidade com que a destruía. Por ter quebrado seu amor próprio, seus sonhos. Durante muito tempo, talvez, durante a maior parte da vida, Anita se perdeu dentro dela mesma. Parecia cercada de culpas que nem sabia de onde vinham, mas que brotavam em jorros, invadindo suas células, circulando pelas veias e entrando pelos poros, até o ponto em que ela só conseguia respirar culpa. E aí seus pés começaram a pesar toneladas. Cada passo virou uma tortura. Os ombros se curvaram para a frente de um jeito que parecia impedir seus olhos de olhar o mundo de frente. Como se viver fosse sempre olhar para baixo. E nisso, seu umbigo desapareceu.
Mas fora dela existiam outros umbigos exigindo cuidado, atenção e entrega. Quem cuida de quem passou a vida inteira cuidando dos outros? Talvez essa seja uma das perguntas mais silenciosas da velhice feminina. Um dia, o marido chegou mais violento do que de costume. Disse que ela precisava ir embora. Enxotou Anita da casa, da vida dele e da vida dos filhos. Ela dizia que nunca havia se esquecido daquele dia. Parecia que estava arrancando o meu útero sem anestesia. Os olhos dela se enchiam d'água quando falava. Ele arrancou meu coração com as próprias mãos. Até hoje os filhos não a perdoaram por ter ido embora. Não sabe que ela não teve escolha e que fugiu para continuar viva. Talvez seja essa uma das maiores crueldades contra algumas mulheres. Além de sobreviverem à violência, ainda carregam a culpa por terem sobrevivido. Anita passou anos acreditando que tinha fracassado, porque para muitas mulheres admitir que escolheram alguém ruim parece pior do que suportar a dor, como se o erro do homem fosse também culpa delas. Como se lhes faltasse discernimento, como se lhes faltasse valor, como se amor e sofrimento fosse obrigatoriamente a mesma coisa. Depois da morte do marido, Anita foi morar numa instituição de longa permanência para idosos. A filha a levou para lá. Morava na roça com o segundo marido antes disso, mas com a filha não encontrou descanso. Minha filha me bateu, disse certa manhã tão baixo que quase ninguém ouviu. Ficou um tempo olhando para o chão. Me empurrou. Caí perto da mesa. Quase bati a cabeça na quina. Silêncio. Ela nem me ajudou a levantar. Depois suspirou fundo. Minha filha é má. Igual ao pai. Não fale para ninguém. Sou mãe, não sabe? Ninguém respondeu. Às vezes a dor dos outros exige apenas presença. Naquela tarde, Anita perguntou baixinho. Vou perguntar se minha filha deixa eu usar a cadeira de rodas que eu ganhei no sorteio. Parecia pedir autorização para existir. Minutos depois, perguntou outra coisa. Será que eu posso aparecer na foto? E foi impossível não pensar quantas vezes a vida inteira ela teve que pedir permissão para ocupar um lugar no mundo. Permissão para falar, para sentar, para existir, para permanecer. Na fotografia daquele dia, Anita pareceu séria. Mas havia algo diferente. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo alguém tivesse escutado sua história sem dizer que ela exagerava, sem dizer que mulher precisa aguentar, sem dizer que casamento é assim mesmo. Talvez porque finalmente alguém tivesse olhado para ela sem que a fizesse sentir culpa. E enquanto a fotografia era tirada, Anita ajeitou os cabelos devagar, como quem ainda tenta reaprender a delicada coragem de permanecer viva.